Enquanto o pêndulo do tempo e do ritmo traçava seu inexorável caminho, a justiça foi personificada sob vários nomes. Esses símbolos perpassaram toda a trajetória conhecida da civilização humana e permaneceram no inconsciente coletivo como imagens a serem invocadas, perseguidas e temidas. Dentre as personificações da justiça, a mais conhecida pela cultura jurídica de matriz eurocêntrica é de que, segundo essa matriz, ela segura em seu braço esquerdo a balança do equilíbrio e das leis. Sua mão aponta para o alto, para sujeitar a aplicação do direito à razão lógica. Em seu braço direito, ela empunha uma espada, para executar a pena infligida àqueles que se entregam ao vício e à desobediência da lei. Os olhos de Dike estão vendados para representar sua imparcialidade e indiferença perante as relações humanas. Visões políticas e sentimentos não lhe significam nada. Dike não enxerga coisa alguma, antes ou depois de si, e por isso é inabalável e destemida. Os pés de Dike pisam a cabeça de uma serpente para representar a vitória do bem sobre o mal, da ordem sobre o caos e da lei sobre a impiedade. No entanto, essa representação da justiça como princípio racional e lógico somente se originou a partir do predomínio do patriarcado, enquanto sistema social hegemônico que se caracterizou pelo domínio masculino sobre as mulheres. Sob essa nova estrutura de poder, antigos significados femininos de justiça foram reformulados para construir um paradigma masculino. Os saberes e as artes ligados à mulher foram demonizados, e com isso, as divindades femininas foram transformadas para se adequarem aos valores patriarcais considerados corretos. Com a transferência do princípio divino criador do feminino para o masculino, da deusa mãe para o deus pai, a organização social foi radicalmente alterada. As sociedades agrícolas matriarcais, centradas no culto à vida e à deusa, se transformaram em sociedades patriarcais e guerreiras, que ignoravam a natureza e seus mistérios. Começou um período de subjugação do princípio feminino, que passou a ser visto como uma força caótica, passível de controle pelo homem. As divindades femininas deixaram de protagonizar os principais cultos para se tornarem figuras secundárias de mães, esposas, filhas e amantes dos deuses dominadores. As divindades que não se submeteram ao julgo masculino foram demonizadas e transfiguradas em dragões e serpentes, símbolos do caos primordial, e seus mitos foram reescritos para agourar a mente dos ouvintes, atrelando-se a elas figuras de tudo aquilo que não era compreendido pelo homem: da escuridão, da noite, da feitiçaria, da lua negra e dos pássaros agourentos. A mitologia de Tiamat é a que melhor representa esse processo. Tiamat, a grande serpente marinha que habita as águas salgadas, força primeva e selvagem, anterior à ordem cósmica, deu origem a tudo que existe, sendo mãe, avó e bisavó de todos os seres criados e não criados. Tiamat, porém, foi morta e dilacerada pelo deus solar Marduk, que de seu corpo criou o céu e a terra, as estrelas, os planetas e os seres humanos para servir aos deuses. A morte de Tiamat representa o fim da visão cíclica e comunitária do mundo, e inaugura a conquista e a subjugação do feminino por Marduk Zeus. Muito antes dos deuses olímpicos, as moiras desempenhavam a difícil função de dirigir o movimento do cosmos, zelar pela sua harmonia e, principalmente, decidir a sorte dos mortais. Eram representadas por 3 mulheres que teciam, mediam e cortavam o fio da vida de cada alma humana que retornasse ao mundo material para o cumprimento do seu destino. Elas remontam a um período muito antigo, quando o universo ainda não era regido por uma ordem estabelecida. Por isso, representam a insondável lei que rege a vida humana, também chamada de destino. Naquela época remota, existiam 3 mulheres tão antigas quanto o próprio tempo, que perambulavam pelos 4 cantos do mundo em busca daqueles que haviam infringido as leis primordiais da linhagem e dos laços familiares. As Eríneas, nascidas das gotas do sangue de castração de Urano, eram representações citônicas que mantinham a coesão da sociedade matriarcal e o respeito à lei da natureza. Elas eram as julgadoras daqueles que atentavam contra a ordem natural e o feminino sagrado. Os seus instrumentos eram a doença, a loucura e a morte. O domínio das Eríneas foi abalado pela lei de Atena, filha de Zeus, que instituiu um tribunal de 8 anciões para julgar Orestes pelo matricídio de Clitemnestra. Naquele julgamento, as Eríneas desempenharam o papel da acusação e Apolo o papel da defesa. Para Orestes, estava em jogo a escolha entre a lei sagrada da mãe ou a lei sagrada do pai, que acabou vitoriosa.
Todas essas representações femininas de justiça foram vencidas e substituídas, no mundo ocidental, pela ascensão do governo de Zeus. Zeus, filho de Reia, tomou o controle do mundo das mãos e do corpo de sua mãe. Orgulhoso do seu feito, ele subjugou todas as forças primitivas matriarcais. Ele arruinou tudo que era bárbaro e, em seu lugar, fez nascer a civilização e o direito. Para controlar as Eríneas, pariu a deusa Atena diretamente do seu intelecto. E para administrar a sua justiça, escolheu Dike, a figura feminina e assexuada que ele segura em suas mãos. O controle de Zeus sobre o corpo de suas filhas é a marca essencial do direito moderno e da justiça sob o governo masculino. No paradigma do feminino sagrado, a ideia de justiça alcança níveis mais profundos de entendimento e não diz respeito exclusivamente à manutenção da ordem legal sobre o caos, mas à concepção de harmonia entre o ser humano e o cosmos. A imposição da espada e da balança de Dike são insuficientes para proferir um julgamento justo, porque desconsidera toda a subjetividade daqueles que aguardam sua decisão. Sua inteligência lógica a impede de compreender o significado de ser humano, o que faz dela um paradigma incapaz de conceder respostas satisfatórias a demandas complexas. Através da perspectiva do feminino sagrado, no entanto, é possível ressignificar os atributos de Dike. É possível perceber que a serpente enroscada em seus pés não é o mal, mas representação da Kundalini, dos saberes intuitivos, emocionais, psíquicos e místicos relacionados ao mundo feminino. Ao ser tocada pelos pés de Dike, a serpente lhe transmite seus conhecimentos ancestrais, tornando desnecessária a venda em seus olhos. Sua visão é guiada pelo mundo espiritual, pelo terceiro olho.